Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao primeiro Diário da Noiva deste canal. Finalmente começamos! Sim, esse vídeo é pra dar início oficialmente ao Diário da Noiva, que vai rolar durante um ano por aqui, porque estamos em julho, vamos nos casar em julho do ano que vem, e vocês vão acompanhar todo esse processo por aqui junto comigo. Já deixem muitos likes, comentários, se inscrevam no canal. Bora começar o primeiro episódio. O noivado. O início de tudo, na verdade. Bom, eu acabei de ficar noiva, por isso que estamos começando esse processo. E eu queria, na verdade, deixar registrado aqui no YouTube também, porque, enfim, a maioria das informações eu deixei lá no Instagram, no dia que aconteceu e tudo mais. E eu precisava contar tudo aqui também. Bom, no dia 5 de julho deste ano, eu e Lucas, meu namorado, meu noivo, a gente estava completando 10 anos de namoro nesse dia. E nesse 10º ano a gente não tinha nada planejado, a gente não ia fazer nada, a gente ia ficar em casa, a gente já mora junto. Resolvi reservar um hotel, na verdade um chalé bonitinho, né, gostoso lá em Monte Verde, que é um lugar que ele gosta muito. E que, né, tava friozinho e tal. O meu chalé bonitinho, que vocês me indicaram, inclusive, lá no Instagram. Pedi dicas lá e me indicaram um muito fofo, chamava Vila Monte Verde. Era um chalé muito gostoso, tinha uma banheira gostosa no meio do quarto, hidromassagem, a lareira, enfim. E aí a gente resolveu passar esses 3 dias por lá, pra não passar em branco, né, pra esses 10 anos não passarem em branco. E eu não imaginava, mas no dia 5 a gente foi, no final da tarde, numa montanha, num bar em cima de uma montanha, tipo um bar-restaurante em cima de um pico bem alto, que tem uma visão linda pro pôr do sol. As pessoas vão lá pra ver o pôr do sol, chama Bar Rugel, algo assim. Que é novo, inclusive, lá em Monte Verde, a gente nem conhecia, a gente vai lá todo ano. E era um pico bem lindo, assim, o pôr do sol ia acontecer ali na frente e tal. E eu tava planejando filmar aquele pôr do sol maravilhoso em time-lapse pra ver o sol se pondo assim rapidinho. E daí ele falou assim, não, filma normal, depois você acelera. E eu fiquei tipo, mas por que eu vou filmar normal? Não faz sentido. Já vou filmar em time-lapse. Ele, não, filma normal, depois você acelera. Aí eu fiquei tipo... Por que ele tá se metendo na minha filmagem? Falei, então tá bom, deixei o celular ali, filmando o pôr do sol. Estávamos nós dois ali e conseguimos filmar este momento. Eu postei o Reels logo em seguida, enfim, todo mundo surtou. Eu sabia que viria logo, porque a gente já tava vendo, a gente já tá nesse processo de ver coisas do casamento desde 2 meses atrás, assim, mesmo sem ter ficado noiva. Então eu sabia que viria esse ano ainda, não sabia como, quando, nem onde. Então foi uma surpresa. E foi um momento muito fofo, o sol tava se pondo, tava um dia lindo, tava tocando músicas lindas. Inclusive eu coloquei a música Can You Feel The Love Tonight no Reels, porque era a música que tava tocando quando a gente chegou. Logo depois do pedido tocou Perfect do Ed Sheeran também, que é muito amor. Enfim, foi um dia lindo, um dia muito fofo. O meu anel era gigante, ele comprou o tamanho 19, e aí o meu tamanho era 13. Eu fiquei uma semana ali sem anel, porque teve que levar pra trocar, né, e voltar. Mas agora sim estou com anel e estou me acostumando a não tirar esse anel, porque é complicado, né? Pra mim, eu tenho que tirar pra tomar banho, pra lavar o cabelo, pra dormir. É difícil ficar com anel. E eu tenho medo de ficar tirando também. Você pode tirar se quiser. Eu tenho medo de ficar tirando e perder. Então eu tô me acostumando a manter 24 horas por dia ele aqui. E aí eu resolvi deixar uma caixinha pra vocês lá no Instagram pra responder algumas perguntas, algumas coisas sobre, enfim, todo esse primeiro processo de pedidos de casamento, nossa história, pra gente dar abertura nesse diário. Ah, e antes disso, eu preciso deixar a reação dos meus pais. Eu fui, logo depois que o pedido aconteceu, a gente tirou uma foto mostrando o anel, e eu mandei pra minha mãe. A minha mãe surtou. Eu preciso deixar o áudio dela aí, porque é muito bom. Fer, como é que você me conta desse jeito, sua filha da puta? Que lindo, gente! Vou chorar! Parabéns, Fê! Agora, o meu pai, eu tinha certeza que ele não ia entender nada. Eu falei assim, eu vou mandar essa foto. Fico olhando, ele não vai entender o que significa isso. Mandei a foto, ele respondeu, tá frio aí?
Eu tive que explicar em palavras o que estava acontecendo até ele entender o que era. E foi muito fofo também que um monte de gente surtou junto comigo, enfim, no Instagram. Eram comentários que não paravam, eu não conseguia nem acompanhar, mensagens, vocês sempre torcendo por mim, muito fofos. Vocês sabiam, né, que eu namorava há muito tempo, que isso ia acontecer, mas todo mundo torcia muito pra que acontecesse rápido, logo. Fer Coelho, como se conheceram? Quero saber do inicinho. A gente se conheceu em 2011 no colégio. Nós dois fomos estudar no mesmo colégio e eu sempre gosto de contar essa história porque é exatamente do jeito que eu lembro. Eu entrei nessa sala nova, eu não conhecia ninguém, conheci um amigo só que foi comigo na mesma sala e eu não conhecia mais ninguém da sala, eu sempre fui tímida, então eu sentei lá no meu cantinho. E eu lembro que nesse primeiro dia de aula, durante a aula inteira, tinha uma pessoa ali lá no fundão, assim, que não parava de me olhar. E ele tinha cachinhos no cabelo e tal, eu adorava cachinho, homem com cabelo cacheado. Chamou a atenção e ele me olhando. Beleza. Cheguei em casa, tinha me adicionado no MSN, no Orkut, no Facebook, tava começando no Facebook, é velho, né? No MSN, no Twitter, que era o auge do Twitter quando começou. E eu fiquei, tem alguém querendo alguma coisa aqui. Mas eu nunca tinha ficado com ninguém até então. Eu era BV, nunca tinha ficado muito menos namorado alguém. Enfim, não sabia nem lidar com tudo isso. E a gente passou esses dois, primeiro e segundo colegial, muito amigos. Eu era da turma do fundão também. A gente tinha um grupo ali de, sei lá, 5 pessoas ali muito próximas e que a gente ria a aula inteira, a gente conversava a aula inteira. Apesar de eu ser a que mais estudava daquele grupo e que mais ia bem e que, né, era focada, eu também tinha meus momentos de ficar dando risada, entendeu? Com eles. E a gente era um grupinho muito amigos e tudo mais. E a gente se conversava todos os dias. Desde o final do primeiro colegial até o terceiro, todos os dias, de madrugada. E a gente sabia, na verdade, que um gostava do outro. A gente sabia que era alguma coisa, mas talvez a gente era muito novo pra assumir alguma coisa, sabe? Eu acho que principalmente na cabeça dele, ele não tava preparado. Ele disse que ele já me falou uma vez que ele sabia que quando ficasse comigo, ele ia ficar comigo. Então que ele não podia fazer isso se ele não estivesse preparado pra assumir uma responsabilidade dessa. E eu sabia também. Parece que a gente sabe que ia ser, sabe? Que ia ser nós dois. Parece que eu senti desde o primeiro dia de aula. E ele também, então não sei explicar. E aí só no terceiro ano do ensino médio que a gente foi ficar pela primeira vez, que foi o aniversário de um amigo nosso numa chácara, no dia 23 de março de 2013. A gente comemorou essa data por muitos anos, tá? E foi, assim, uma festa, porque eu nunca tinha beijado na minha vida, foi o meu primeiro beijo. E todos os meus amigos sabiam, né? Obviamente, eu era o assunto sobre isso. Todos eles pararam pra bater palmas e gritar. E acabou o clima inteiro nessa hora, mas todo mundo parou pra festejar. Porque, primeiro, que era meu primeiro beijo, e segundo, que todo mundo sabia que a gente se gostava e a gente nunca ficava junto. E era, tipo, a torcida, sabe? E a partir daí, estamos aqui há 10 anos. Na verdade, no meio teve algumas coisas, sabe? Eu me mudei de cidade, a gente terminou algumas vezes, mas assim, nos últimos 8 anos estamos aqui diretamente. Fernanda Salles disse, sempre pensaram / sonharam em fazer casamento com festa? Eu sempre. Eu acho que ele nem tanto. Eu acho que é muito coisa, querendo ou não, é muito coisa ainda que as mulheres muito fantasiam desde sempre, sabe? Mas não são todas também. Eu sempre tive esse sonho, tenho muitas amigas que não querem nem pensar em casar, mas eu sempre tive o sonho de entrar de noiva, né? De encontrar o meu par e tal, todo esse momento, enfim, eu sempre sonhei. Então, acontecendo. A Rê Batista disse, você falou como queria o anel alguma vez pra ele? Não exatamente, mas a gente já tinha conversado sobre, tipo assim, ai, mas você viu o anel da tal pessoa? Ah, mas eu gosto mais assim, sabe? Dando aquelas indiretas, e ele também, ai, mas eu gosto de anéis pequenininhos, assim, mais delicados. Eu também. A gente já tinha conversado meio por cima, já tinha dado a dica, vai. Eu já sabia. Inclusive, deixa eu dar um zoom nesse anel. Ele é bem delicadinho, ó. Vendo? Ele é bem pequenininho, fininho. A minha mão é bem magrinha, né? Então se fosse um anel muito grande, ia ficar um pouco exagerado e eu não ia gostar. Então eu gostei, que foi bem delicado. A Gs.Castilho disse, mesmo não tendo acontecido o pedido, por que decidiram já ver os lugares? Bom, o que acontece é, a gente mora juntos já. Somos casados, né? Sem estar casados oficialmente. Mas a gente simplesmente conversa sobre tudo que a gente tá fazendo, sobre tudo que tá acontecendo. E como fazer um casamento é uma coisa que exige tempo, dinheiro principalmente, planejamento. A gente já tava se planejando nossos gastos, planejando, né, o que a gente faria. Por isso que a gente já começou antes, nem tinha pedido ainda, a gente já começou a se planejar
planejar, porque exige um planejamento financeiro bem grande, né, pra fazer uma festa de casamento. E a gente resolveu que a gente queria casar em julho, no nosso 11º ano de namoro. E como a gente queria se planejar, a gente não tinha ideia de gastos e valores de casamento, a gente resolveu visitar alguns salões, fazer uma lista de convidados pra saber mais ou menos a quantidade de pessoas, e visitar alguns salões pra gente ter noção de valores, quanto ia custar, na verdade, fazer um casamento. E foi por isso que a gente começou a visitar faz uns 2 meses já. A gente tinha visitado 2 salões primeiro, assim, de primeira, pra gente ter noção. E foi mais por isso, foi mais pelo planejamento. A gente sabia que isso ia acontecer, enfim, se viesse pedido ou não, a gente ia casar. A gente já mora juntos, enfim, isso ia acontecer. O pedido foi mais uma formalidade. A Rebatista perguntou, qual foi sua reação, Fê? Eu acho que sobre o pedido, né? Gente, eu ri tanto. Eu acho que eu tava, não sei se eu tava rindo de nervoso ou porque, de felicidade, mas não sei, eu tava rindo. Porque eu não imaginei que aconteceria naquele momento. Ao mesmo tempo, eu lembrei de todos os sinais que ele deu durante o dia. E era meio óbvio se eu tivesse prestado atenção, sabe? Eu comecei a rir, eu, tipo assim, que é isso? Como assim? Não sei, eu só ri. Mas foi engraçado, foi legal, foi fofo. Porque ele falou assim, tem um presente pra você, pegou a caixinha. E eu realmente pensei que fosse um presente qualquer. Então eu peguei uma caixinha de joia, pra mim ele ia dar, sei lá, uma correntinha, uma pulseira, um brinco, alguma coisa. Então eu peguei como fosse um presente. Daí que eu vi que era um anel, eu comecei a rir, porque eu não esperava aquilo. A Camila diz, tenho 7 anos de namoro e a pressão pra sair no noivado vem mais de fora. Vocês tiveram isso? Eu acho que a maior pressão que eu tinha, na verdade, até então, era de seguidores. Não era da minha família, da família dele, não vinha de amigos, era dos meus seguidores mesmo, que ficavam literalmente todos os dias me perguntando quando isso ia acontecer. Mas na vida mesmo eu não tinha essa pressão, ou se eu tinha eu ignorava, porque eu não acredito nessa coisa de hora certa, sabe? Eu não acho que existe um momento certo, eu namorou 5 anos, já é demais, não te pedi noivado, teve uma coisa errada. Não acho, eu realmente não acho, porque depende de muita coisa. Por exemplo, eu comecei a namorar, eu era muito novinha, eu tinha 17 anos, tava no colégio, eu tive que sair do colégio, fiz cursinho, fiz faculdade, eu fiz 2 faculdades, me formei em 2 faculdades, comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro. Aí eu poderia pensar em fazer uma festa de casamento, sabe? Obviamente, se você não quer fazer nada, só quer assinar um papel, você pode fazer isso em qualquer etapa da sua vida, mas eu queria casar só quando eu pudesse fazer a festa do jeito que eu queria. E enfim, acabou saindo tudo na hora certa, como tinha que ser, né? Tudo no seu tempo, e eu acho que isso é muito individual. Eu acho que pra cada um vai ser um tempo, pra cada um, sabe? Não existe isso, não existe tempo certo. Foram 10 anos, mas não quer dizer que 10 anos seja o ideal ou que seja ruim. Pra gente foi o que tinha que ser, sabe? Então 7 anos, tudo bem, e o contexto disso, sabe? Você tá 7 anos juntos, mas você começou quando? Ou você tá aonde nesse momento? Como é a sua vida agora? Você consegue fazer o jeito que você quer, no casamento do jeito que você quer? Ou ainda não? Talvez daqui a alguns anos você consiga. Sabe, eu acho que isso é tão relativo. O importante é você estar junto com a pessoa e se sentindo bem em casal e felizes, sabe? Não, isso é o que menos importa, na verdade. A Le França Alves disse, você não sonhava em ser pedida na Disney? Gente, não. Sabe por quê? Eu nunca quis ser pedida em público, com muitas pessoas olhando em volta e fazendo festa. Nunca. Eu sempre tive pânico disso e de pedidos grandiosos, assim, sabe? Não sei, coisas que todo mundo para ver e vai um monte de gente. Eu não gosto disso. Eu sempre falei que eu queria uma coisa muito íntima, sabe? Só a gente. Então não queria ser pedida em casamento na Disney. Eu super casaria na Disney. Seria um sonho, mas não vai rolar. A gente quer casar aqui porque pra que todo mundo possa ir mesmo. Mas pedida, acho que não. Mas eu ainda quero ir pra Disney antes de casar, noiva ainda, pra usar minha tiarinha da mini Disney. Mini noiva na Disney. Talvez a gente vá esse ano ainda. Fernanda Dalto diz, como o Lucas lidou com sua exposição no seu trabalho? Em algum momento foi difícil? No começo foi. No começo ele ficou bem assustado, ele não gostou. Ele ficou tipo, mas por que você tá postando isso? Sabe? Por que você tá falando sobre isso pra todo mundo ver? Ele não entendia. Mas hoje em dia ele super me apoia, ele assiste absolutamente todos os meus stories, sem pular. Dos meus reels, meus vídeos, e me ajuda a dar ideias, tenta me ajudar, sabe? Quando eu preciso de alguém pra tirar uma foto, um vídeo, como eu não moro mais com a minha mãe, ele me ajuda a fazer foto, fazer vídeo, enfim, hoje ele super me apoia e me ajuda muito. Mas é meio assustador, né? No começo foi assustador até pra mim, do tipo, por que tem pessoas querendo saber o que eu faço, sabe? A Bi Alves perguntou, você acha que mudou muito a relação depois de morar junto? Eu acho que mudou, e quem acompanhou todos os vídeos da nossa mudança e tal, foi uma coisa muito legal que a gente fez no final de 2021, já vai ser 2 anos já que a gente tá nessa casa. E eu acho que foi um passo, sabe, que a gente deu, porque a gente sempre namorou,
né, há muitos anos. A gente tava, tipo, há 7 anos juntos, só que a gente morava cada um na sua casa. Não tinha que lidar 24 horas, né, por dia um com o outro, com as próprias coisas. Enfim, a gente podia ir embora quando quisesse. É muito fácil resolver as coisas assim, né? Então acho que muda muito porque a parceria aumenta. Absolutamente tudo depende de nós dois. As responsabilidades também aumentaram, que no começo foi difícil, gerou uns estresses do tipo, cada um tem uma função aqui, e aí uma coisa que um deixa de fazer, estresse, sabe? Tem aquela coisa de convivência que você precisa entender que você não depende mais só de você, você tem que aprender os defeitos e qualidades da outra pessoa também do dia a dia, porque a gente não tem muito contato no dia a dia, né? Só no final de semana ou à noite pra jantar e tal. Então foi diferente, mas faz com que a gente seja mais parceiro, mais próximo e que, enfim, a gente conheça 100% um do outro mesmo, né? A parceria unida. A Mai Bailira disse: você sempre imaginou um casamento em Ribeirão ou pensou em fazer em São Paulo por causa das amigas? A gente sempre pensou em fazer em Ribeirão mesmo, porque a maioria dos convidados estão aqui em Ribeirão ou são de Ribeirão, talvez mudaram de cidade depois, mas enfim. A nossa vida inteira foi aqui, né? Então a nossa família toda é daqui, e fazer o casamento fora, obviamente tem lugares lindos fora daqui, perto de São Paulo, fazendas incríveis que poderíamos fazer, mas, por exemplo, a gente tem avós mais velhos que seria difícil ficar levando, e tem, né, uma família inteira, muitos amigos. Eu acho que o trabalho seria maior fazer lá do que aqui. Eu tenho vários amigos em São Paulo que são muito especiais e que estarão nessa lista, obviamente, mas são menos pessoas que vão ter que vir pra Ribeirão do que ir pra São Paulo, sabe? A Débora Prado falou: já pensou em quantas pessoas vai convidar para a festa de casamento? A gente fez uma lista. A nossa primeira lista deu 350 pessoas. Só que a gente tá fechando o casamento pra 250, porque realmente é muita gente, 350. Então a gente vai ter que cortar um pouco dessa lista, 100 pessoas dessa lista, mais ou menos. Na verdade, a gente vai convidar umas 300, porque tem muita gente que não vai. Eles chutam 20% de corte na lista. Então, geralmente você convida 300, mas fecha a festa pra 250, algo assim. A gente tem que diminuir essa lista. E, na verdade, é a parte mais difícil, gente, meu Deus. Porque tem gente que fez sentido uma hora, mas talvez não faça hoje em dia, mas você quer ter aquela pessoa lá. Ou tem muita gente com namorado e namorada também de acompanhante. E tipo, se você é amiga, beleza, mas se você não conhece, fica tipo, putz, vou ter que convidar uma pessoa que eu também não conheço. Mas você tem que chamar, porque é acompanhante. E às vezes o grupo tem um grupo de amigos que você é bem próximo, tipo, de 4, mas de 2 não. Mas é o grupo, você tem que chamar o grupo. É muito complicado você decidir quem vai chamar e quem não vai. Mas eu vou tentar chamar só quem faça muito sentido pra mim e pra ele. Algumas pessoas, obviamente a maioria em comum pra nós, mas algumas pessoas que eu tenho mais proximidade, por exemplo, de São Paulo, que ele não tem muita, amigos dele, tipo, sei lá, do futebol, que eu não tenho muito, mas que faça muito sentido, sabe? A gente tem que fazer esse corte ainda. É difícil, gente, porque também a gente paga por pessoa, né? Não dá pra ficar chamando o mundo. A Andresa Fernanda disse: como é a relação da família de vocês, desde o começo? Eles sempre se deram muito bem, sempre. Na verdade, o pai dele já conhecia minha mãe da época de faculdade. E minha mãe, minha tia, já conhecia minha família toda. E aí, meio que as mães também se conheciam por causa do colégio que a gente estudava juntos. Então tinha, sei lá, festinha de colégio. Ia levar um na casa da casa do outro. Elas também se conheciam, então foi muito legal, porque todos eles se deram muito bem, já se davam antes, já se deram bem desde sempre. A gente faz os natais agora aqui em casa com as duas famílias. A minha mãe sai pra ir em show com a minha sogra, sabe? Eles são muito unidos, isso é muito legal. E eu acho que vai ser um casamento especial por causa disso. A Laís Mello perguntou: como foi o pedido de namoro há 10 anos atrás? 10 anos atrás, no dia 5 de julho de 2013, a gente tava na casa de um amigo nosso, Brunão. Ele fazia várias festinhas no prédio dele, tá, de final de semana, e a gente tava lá no prédio dele. E era bem à noite, eu tava quase indo embora, e, tipo, era, sei lá, quase meia-noite ainda. E eu tava conversando, tava só eu e ele do lado de fora, a gente tava sentado num banco ali fora. E aí a gente tava conversando e tal, aí ele falou assim: você fica o resto da vida comigo? Aí eu falei: fico. Aí ele falou: quer namorar comigo? Quero. Foi exatamente assim. E aí meu pai chegou logo em seguida pra me buscar, e eu cheguei em casa: mãe, tô namorando. Foi fofo. E o Brunão ainda é muito amigo nosso. E eu acho que ele tem que ser padrinho, inclusive, viu? Porque ele fez parte de uma grande parte dessa história. A Maria Fernanda disse: o Banzé vai levar as alianças? Gente, essa é a meta. Eu preciso desse momento. Eu não sei como. Porque o Banzé, ele é muito medrosinho, tadinho. É muita gente. Talvez ele não se sinta muito bem. Mas eu vou tentar praticar com ele. Vou tentar... Tem um ano pra isso. Eu vou tentar praticar pra esse momento acontecer. Você imagina? Imagina o Banzé andando no meio do... Ai, que bonitinho. Ai, a Andrea perguntou se o anel tá lindo, qual foi a marca. Gente, o anel, ele é Monte Carlo. Eu trabalho com o de Oliva, é Monte Carlo. Eu faço vários posts com eles no Instagram, amo. E aí, a versão joia, né, que é Monte Carlo, foi que ele comprou o anel. Ele foi fiel às minhas publis, você viu? Comprou o anel da onde eu faço publi. Mas real, ele foi lá na loja
Ele chegou lá pras meninas e falou assim, olha, eu vou pedir, a Fernanda, vocês devem conhecer, a Fernanda Tumas trabalha com vocês. Aí as moças já ajudaram ele, foi maravilhoso. E é de lá. Bom, acho que eu respondi bastante perguntas, acho que foi só um início pro nosso diário, vai ter muita coisa por vir aí nesse próximo ano. O próximo vídeo já tá gravado, inclusive, porque é a visita dos salões que a gente tá fazendo nesse momento. A gente tá nessa primeira decisão, porque falta um ano e é nesse momento que a gente precisa fechar o salão, por causa de data. A concorrência é difícil, já tinha pessoas querendo a minha data, a gente tá na correria pra decidir um salão. Então fica aí que os próximos vídeos estão chegando, o próximo é de tour de cada salão que a gente visitou. Talvez a decisão já ou não sei. E é isso, espero que vocês gostem de acompanhar o próximo ano por aqui. Deixem likes, comentários, se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo. Beijo. Tchau!